E aí, pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o Lucas. A gente vai resolver agora a questão 2, que é uma questão do Enem 2020 digital, tá? E aí trata do assunto ainda função. Essa questão ela apresentou aí um gráfico que ele representa aí o valor a pagar em função do volume de água que a pessoa consome. A questão disse que em um certo mês houve aí um consumo de 7 metros cúbicos de água. E aí, por esses 7 metros cúbicos de água, no final, a fatura da pessoa, ela chegou lá a R$ 42,20. E no mês seguinte, ao mês aconteceu isso, que ele consumiu 7 metros cúbicos de água e pagou R$ 42,20, o consumo ele dobrou, tá? Então, em vez de ele consumir 7 metros cúbicos de água, ele vai consumir agora 14. E a pergunta é quanto que vai pagar por esses 14, tá bom? Lembrando que eu tenho aqui uma função que é do primeiro grau, né? E que se eu quisesse fazer no gráfico lá, ó, eu estava atrás disso daqui no gráfico, ó. Eu ia aumentar aqui, né, o tracejado, ó. Ia ter que aumentar aqui também, né? Ó, esse ponto aqui, ó, é o total a pagar por 14 metros cúbicos de água consumidos. Então a gente está atrás daquilo ali, tá? De quanto que ele vai pagar por esses 14 metros cúbicos de água. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos tentar pegar os pontos que nós temos. Esse ponto aqui, ó, qual que é esse ponto? Esse ponto é o ponto 17 no... Não, perdão. 0 no x, 17 no y, né? Ó, tá marcado só aqui no y. Esse aqui, ó, 7 no x, 42 e 20 no y. E esse de cima? 14 no x, e aí eu não sei quanto que vai dar no y, né? É inclusive o que eu quero descobrir. E olhando os pontos, eu percebo que esse ponto aqui, ó, ele começou já de cima, não foi? O x aqui é zero, lembrando que o x representa para nós o volume que ele consumiu. Então, mesmo consumindo zero, ou seja, mesmo consumindo nada, a pessoa já começa pagando R$ 17. Então, esses R$ 17 aqui é como se fosse uma taxa, tá bom? Mas o quanto ela paga por volume de água consumido, como é que a gente conseguiria? Então, a gente tem que fazer uma subtração, ó. Nesse intervalo aqui, ó, que vai de 17, que a pessoa já começa pagando 17, até 42,20, qual que é a diferença disso? Então, se eu fazer uma subtração, 42,20 dividido por menos 17, eu teria aí 25,20. Então, 25,20 era o que a pessoa pagaria por estar consumindo 7 metros cúbicos de água. Mas tem a questão dessa taxa aqui que é 17, né? Que a pessoa já começa pagando 17 mesmo não tendo consumido nada. Então a gente podia escrever assim, ó, que o y aqui para mim vai ser o total a pagar, tá? O total a pagar da fatura, como é que ele é composto? Ele é composto aqui, ó, por esses R$ 25,20 mais uma taxa de R$ 17. Lembrando que esses R$ 25,20 aqui, ó, eles são referentes ao que a pessoa consumiu. É referente a 7 metros cúbicos de água. Então, para a gente descobrir quanto que paga por metro cúbico de água, o que a gente faria? A gente faria uma divisão. Vou pegar aí, ó, os 25,20 e eu vou dividir por 7 metros cúbicos de água, que foi o que a pessoa consumiu. Divisão por zero é complicado? Não. Então, vou pegar aqui, ó, vou passar duas casas aqui para a direita e vou pôr a vírgula lá no final, tá? Ou seja, eu vou multiplicar por 100. Se eu multiplico por 100, acontece isso. Aqui também vou multiplicar por 100, ó. Aí agora eu tenho uma conta 2.520 para 7. Vamos pensar aqui. Daria 3 inicialmente, né? Ah, perdão. Quando eu multiplico por 100 aqui, eu acrescento 2 zeros. Daria 3 aqui, né? 3 vezes 7, 21, ou seja, 1.100. Quando eu faço subtração, aí eu tenho 420. Aí eu acrescento um zero. E a vírgula, quanto vezes 700 dá 4.200? Aí esse vai ser 6. 6 vezes 7 dá 42. E aí tem dois zeros, né? Daria os 4.200 certinhos. Então, a gente pode escrever, ó, que o total a pagar ele pode ser gerado assim.
3,6 vezes o x, onde o x aqui para mim vai representar a quantidade de água que consumiu, mais R$17, que é a taxa. Agora vamos lá. Ó. A questão falou que no mês seguinte ao que ele consumiu 7 metros cúbicos de água, ele vai consumir o dobro, ou seja, 14. Então, para a gente saber o total a pagar, eu vou pegar lá, ó, trocar o x por 14 e multiplicar. 3,6 vezes 14 e somar com 17. Vamos fazer aqui, ó. Ficaria então assim, né? 3,6 vezes 14. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 2. Mais 2, 14. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Se eu somar aí, eu teria aqui, ó. 0 vai 1. E aí, 2, 5. Eu tenho aqui em cima um número depois da vírgula, vou botar uma casa por vírgula. Então, eu teria R$50,40, né? Mais os 17. Se eu somar aqui, eu teria 67,40. Ou seja, no mês seguinte, que é o que a questão tá perguntando, que é o mês de dezembro, né? A pessoa vai pagar R$67,40. Se dobrar, né, o consumo referente ao que a pessoa tinha consumido no mês anterior. Aí eu tenho aqui os intervalos, né? A letra A fala assim, ó, que o total a pagar vai ser superior a 65 e inferior a 70. Olha a nossa resposta, ó. 67,40. É superior a 65 e é inferior a 70. Então a resposta vai ser a letra A. Tá bom? Então, essa era a questão 2. Vamos agora passar para a questão 3, que também é uma questão de função e também foi tirada do Enem.